Olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo sobre agora assimetria e kurtose. Vamos nessa. O que é a assimetria? De uma forma bem sucinta, a assimetria é na verdade um cálculo para a gente conseguir encontrar como é que essa distribuição ela está representada graficamente em relação à sua média. O que é isso? Qualquer uma curva, a gente pode perceber sempre crescimento e decrescimento, ou sempre um crescimento, ou sempre um decrescimento. Tá? São características de curvas. E aí, se a gente situar isso dentro de um determinado intervalo, no caso de uma distribuição, o intervalo ele é finito, então você sabe quando começa a distribuição e quando ela termina, a gente pode associar essa distribuição a uma curva que a gente chama de curva normal. O que é uma curva normal? Eu já falei o que é uma curva normal, mas uma curva normal seria uma curva simétrica e, vamos dizer assim, bem distribuída, né? Distribuída de forma quase que perfeita ou harmoniosa, ou seja, um lado da distribuição é praticamente igual ou reflexo do outro lado, ou seja, já você vai entender melhor isso graficamente. E aí, de uma forma geral, a assimetria ele é o desvio ou afastamento de uma distribuição em relação a um determinado eixo de simetria. Como eu falei, é preciso que, para a gente entender a simetria, a gente consiga relacionar a curva que a gente está estudando a uma curva chamada de normal, ou seja, uma curva padrão, né? Uma curva aonde a normalidade, o padrão iria acontecer. A gente sabe que as distribuições elas nem sempre vão ser dessa forma. Vamos lá. Então o que acontece? Eu posso calcular a simetria de algumas formas e o que acontece quando a distribuição ela é simétrica, ela é dita simétrica? Acontece que a média aritmética vai ser igual à moda, que vai ser igual à mediana, ou seja, esses três valores eles vão coincidir, eles vão estar no mesmo valor. O valor que você encontrar para um ele vai ser repetido para os outros. Para isso, quando isso ocorrer, a gente vai dizer que com relação a esses três valores, a distribuição ela é, como eu falei, mais ou menos simétrica. Aí tem um gráfico aí de uma curva onde a gente explora muito mais o eixo de simetria do que a própria curva, né? Então o que acontece? Você pode perceber que a distribuição ela tenta ser distribuída ou colocada de forma harmoniosa, né? Então a gente pode tentar perceber aqui que mais ou menos a distância entre os pontos, né? Ele vai tentar distribuir mais ou menos do mesmo jeito, tá? Então é uma coisa desse tipo pensar a distribuição simétrica. E aí, o que acontece com o restante? Acontece que às vezes a distribuição ela não está distribuída de forma, os números não estão de formas conforme simetricamente. Eles podem ser assimétricos de forma negativa, como você está vendo aqui nessa curva, né? Então você está vendo aqui nessa curva que pode ser de forma negativa, ou seja, ela vai tender a distribuição ela vai tender para um determinado lado, ou ainda pode ser de forma que eles chamam de forma positiva. Você vê que agora a curva tende para o outro lado, né? Das duas formas que a gente mostrou, é chamada de assimétrica negativa, assimétrica positiva, e a primeira com relação à simetria foi chamada ou classificada de simétrica, né? Mas vamos lá, como é que calcula a assimetria, que seria o AS? A gente vai precisar da média aritmética, a gente vai precisar da moda e a gente vai precisar do desvio padrão. Ou seja, a gente vai precisar calcular a moda,
média aritmética e também o desvio padrão na hora dessa distribuição para colocar dentro dessa fórmula que ela é bem tranquilazinha. E aí o que acontece? O que eu posso te chamar a atenção? Se acontecer de simetria, MA vai ser igual a MO, não sei se você lembra lá, MA é igual a MO, que é igual a MD. Então esse numerador aqui vai ser zero, né? Ele vai ser zero, portanto, para ser classificado como simétrica, o coeficiente chamado de assimetria ele tem que ser igual a zero, né? Ou bem próximo de zero, vamos dizer assim. Então tá dando um exemplo aqui, né? Um exemplo de cálculo. Vamos ver como é que foi feito aqui esse exemplo. Então o que acontece? Eu calculei aqui, eu botei uma tabela de distribuição qualquer e pedi para calcular o grau de simetria da distribuição ou assimetria nesse caso. Então foi o que eu fiz. Foi dado as classes, aqui é a minha frequência absoluta, né? Aqui eu tenho os xis calculados, então, os pontos médios, média aritmética. Peguei a frequência acumulada que vai me ajudar e tá aqui o cálculo inicial para eu calcular o desvio padrão. Primeiro a variância, depois o desvio padrão. E o que foi que eu fiz? Se bem que nesse caso aqui eu nem precisei calcular o desvio padrão, né? Por quê? Quando eu fiz o cálculo da média aritmética, da mediana e da moda, eu percebi que as três eram iguais, elas deram o mesmo valor. Portanto, essa distribuição aqui ela vai ser simétrica. Então, quando você fizer aí a média aritmética, a moda ou a mediana, vocês vão perceber que todos os valores vão coincidir com o número 45. Portanto, o coeficiente de assimetria dessa distribuição aqui é zero, como está dito aqui, né? Ele é zero. Por quê? Porque quando eu fizer 45 menos 45, independente do denominador que dê, vai ser zero, né? Vamos lá, vamos continuar. O tópico dessa aula foi classificado como assimetria e curtose, né? E o que seria essa curtose? Então, a assimetria, primeiro, seria um coeficiente que ajudaria a entender se a distribuição está simétrica, ou seja, se a distância entre a média e os valores que a gente coloca dentro da distribuição, se eles são simétricos, se as distâncias são iguais, ou, agora no caso da curtose, esse é um grau de achatamento. Então note que no caso da simetria ela era simétrica, assimétrica positiva, assimétrica negativa. No caso da curtose, note que tem três valores também, né? Ela pode se comportar de três formas também a curva. Então essa curva mais acentuada para cima, mais indicada, vamos dizer assim, ela é classificada com o nome de leptocúrtica. O nome é difícil, a pronúncia eu não sei se está certo, mas é mais ou menos isso. Depois eu vou falar uma curiosidade sobre isso aí, que é do tempo do Ronca, né, mas eu vou falar. A mesocúrtica, que seria essa aqui do meio, né, que seria a distribuição simétrica, vamos dizer assim, mais perfeita, seria a mesocúrtica, e a platicúrtica, que é a distribuição, um momento de curtose, como a gente chama, da curva, que faz com que ela fique achatada. Aí note o que eu vou falar aqui agora, né? A gente começou a falar disso em uma live e eu parei porque a gente teve que trocar de ambiente e tudo mais. Mas eu não sei se vocês conseguem lembrar onde é que está aparecendo isso toda hora. Toda hora o pessoal estava falando aí, há um mês e pouco atrás, né? Tava falando de achatamento da curva, achatamento da curva. Na verdade eles estavam falando do momento de curtose. Ou seja, era só para não explicar, para não ficar mais complicado ainda de explicar, né? Então, os jornalistas pegaram lá e disseram achatamento da curva, que é o achatamento, na verdade, de uma distribuição. É preciso que você entenda o seguinte, fazendo essa ponte entre o que a gente está vivendo aí, a pandemia, mais ou menos, e o que a gente está estudando. A distribuição ela não está fechada no caso da pandemia. Todo dia acontecem infelizmente, novos casos, né? Crescendo ou não essa curva de aceleração. Então, o que o pessoal pensa, vamos dizer assim, né? No modelo matemático?
O modelo matemático ele vai se basear numa distribuição que seja normal, que ela seja mais ou menos parecida com essa aqui, ó. Ou seja, que exista um crescimento, certo? Que exista um patamar e que exista um decrescimento. Isso é uma curva normal, simétrica e mesocúrtica. É essa curva que o pessoal estava te mostrando. Eu não sei se você lembra. Era uma curva de achatamento meso, ou seja, o mesmo, né? É a mesma curva para um lado e para o outro. Qual é o temor que o pessoal tinha? É que a curva ela tivesse essa configuração aqui, ó. Esse era o primeiro temor, não sei se você lembra, porque o pessoal colocava um patamar aqui, ó, mais ou menos aqui, e esse patamar era indicado como o que o SUS poderia aguentar, né? Ou seja, isso seria um número limite do SUS podendo aguentar. Então, se a curva tivesse seguindo esse modelo, imagine que a quantidade ou o número de pessoas que iriam precisar do SUS e o SUS não poderia atender seria esse aqui, né? Então note, isso seria uma curva acelerada e embicada, por isso o nome leptocúrtica. E o que o pessoal pediu para você entender ou pediu para você colaborar? Eles pediram para você colaborar, na verdade, para uma curva do tipo quarticúrtica. Ou seja, uma curva onde o crescimento estivesse controlado, né, da curva de aceleração e que ficasse abaixo do que o SUS consegue suportar. Então note que eu fiz essa relação aqui, eu nem gostaria de fazer essa relação, já que as notícias não são boas, mas é uma interseção entre o assunto que a gente está estudando e o que você está vendo aí nos noticiários, né? Eu queria ter falado um pouco mais cedo para você, mas não deu, né? Enfim, mas vamos lá. E como é que calcula esse momento de curtose? No momento de curtose eu vou precisar de Q3, que é o quartil 3, de Q1, que é o quartil 1, vou precisar do percentil 90 e do percentil 10. Olha, eu lembrando aqui, eu refazendo aqui as aulas, eu percebi que a gente não falou, botou algo em exercício, mas a gente não falou do percentil 90 e nem do percentil 10. Mas você vai perceber que a forma de cálculo ela é muito parecida com um quartil ou com um decil, né? Se no decil a gente dividir a distribuição de 10 em 10, não sei se você lembra, no quartil a gente dividir a distribuição de 25 e 25% em 4 de 25. No percentil a gente vai dividir a distribuição em 1 em 1%. Então a gente vai poder calcular em qualquer posição da distribuição aonde está aquele número. Então o P90 seria o número que está na posição 90 e o P10 o número que está na posição 10. Mas e daí? Depois que eu fizer essa conta, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar um número de referência que vai classificar a minha curva. Então note que se o número C, que é o quartil, ele tiver próximo de 0,263, essa distribuição é chamada de mesocúrtica. Se ele for abaixo, leptocúrtica, e se ele for acima, platicúrtica. Ou seja, esses números você não vai decorar, é um número de referência, tá? Se a distribuição for igual, ela vai ser classificada como um meso, né? Então ela vai estar distribuída dos dois lados mais ou menos que perfeito, e também a curva não vai ter uma ponta, não vai ser muito pontuda, né? Se ela estiver abaixo, esse número estiver abaixo, ela vai ser leptocúrtica, então isso quer dizer que vai haver uma ponta, né? Ela vai ser levemente pontuda no meio da distribuição. E platicúrtica ela vai ser levemente achatada ou achatada, né, na hora do seu crescimento. Que, voltando, era isso que o pessoal queria te explicar. Então eu peguei a mesma tabela, note que é a mesma tabela, tá? Que a gente vem fazendo aí desde o início. E aí eu fiz os cálculos, né? Eu calculei Q1. E aí note, para eu calcular Q1, lembre, primeiro eu tenho que calcular a posição do número Q1. A posição do número Q1, a posição de número 25,
ele deu 22 ponto alguma coisa. 22 ponto alguma coisa. E aí, o que foi que eu fiz? Eu aproximei esse número, né? Eu aproximei esse número para 23. Lembre que a gente fez essas aproximações, né? A gente aproximava para mais, eu não sei se você lembra. Porque não existe um número 22,4 ou 22,5. Ou é 22 ou é 23, né? Não tem esse número 22. Lembre que a gente está calculando aqui primeiro a posição. Então eu estou falando do número 23 aqui, ó. Isso quer dizer que Q1 é o número que está na posição 23 dessa distribuição que tem 90 números. Então Q1 ele está aqui, ó. Ele está nessa faixa aqui, ó. Está nessa classe. Ele é um número aqui dentro, entre 30 e 40. Eu fiz 23 menos 10. Por que 10? Porque é a frequência anterior, né? Dividido por 20, que é a frequência da classe. 20 é a frequência da classe. Vezes 10. Por que vezes 10? Porque é de 30 a 40. A amplitude aqui é de 30 a 40, então é vezes 10. Fazendo essa conta toda, eu achei aqui 6,5. Mais o 30, 36,5. Fazendo a mesma conta para Q3, e aí lembrando, né, de novo, eu encontrei aproximado e aproximei para 68. Então quando você fizer aí, você vai encontrar um número próximo, aí você vai aproximar para mais, né? Como a gente vem fazendo. Lembrando, você não está aproximando o valor de Q3, você está aproximando a posição dele. Porque, de novo, não existe posição 67,5. Ou é 67 ou 68. Nesse caso a gente escolheu 68. Bem, e P10. P10 como é que eu calculo? Se você pegar a fórmula, você vai perceber que ela é exatamente igual à fórmula do Q3, do decil e da mediana. Só que no lugar você vai fazer 10 vezes N, que é 90, e vai dividir por 100, porque ele é percentil, por isso a letra P, né? Então eu fiz 9, que foi o valor encontrado, né? Menos 0, porque 9 está aqui agora na primeira classe, né? Que aqui só tem 10 números. Note que a classe anterior não existe, então a frequência da classe anterior é 0, né? Já que não existe. Dividido por 10, que é a frequência da própria classe, vezes 10, ou seja, o número que está na posição 10 é o número 29. E da mesma forma eu fiz para calcular o P90, que deu 61. Bem, depois eu joguei na fórmula e deu 0,2734. E aí o que eu faço? Eu volto para cá, né? E vejo se C é maior que 0,263. Deu maior, deu 273, né? Então, qual a classificação? Ela é plástica, ou seja, ela é uma distribuição que se aproxima de uma distribuição simétrica, sim, mas ela é achatada para baixo, né? Então, onde que está esse achatamento? Esse achatamento está nessa diferença aqui, ó. Aqui foi 10, 20, 30, a diferença aqui de crescimento está sendo 10. Isso quer dizer que se esse número fosse maior, 40, 50, ela seria mais pontuda ou seria menos pontuda. No caso, ela foi achatada, tá? Então, é isso que eu tenho para te dizer. Eu vou colocar aqui todos os cálculos. Lá no ambiente vai estar uma fotinha com os cálculos, certo? Que eu fiz para encontrar esses valores. Você vai poder acompanhar. E já eu devo colocar também uns exercícios desses daí, te cobrando as contas, né? A interpretação ela não vai ser tão colocada agora, porque o objetivo é te mostrar as ferramentas de cálculo. Então, voltando um pouco, só lá no início, a gente falou sobre a assimetria e curtose, que são dois momentos, né? A assimetria é as distâncias entre a média e os números que estão lá na distribuição estarem distribuídos de forma simétrica. Então ela pode ser simétrica, assimétrica positiva, assimétrica negativa, e um momento que é chamado de momento de curtose, que é
com relação ao achatamento da curva. Então, um cálculo é para você saber se a curva se desvia para a esquerda, para a direita ou fica no centro, e o outro é para saber se, que é a curtose, que é para saber se ela é mais achatada, né? Se ela é meso, ou seja, dividida mais ou menos perfeitinha, ou de um lado e do outro, meso mesmo, né? Meso mesmo, ou se ela é pontuda, né? Então, enquanto classificação, é isso que a gente tem para falar com relação ao gráfico. Então, eu posso, a partir desses números, sem desenhar os polígonos, sem desenhar um gráfico de colunas, eu posso compreender como a distribuição ela está representada se eu souber a simetria e a curtose. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um vídeo aí produzido durante esse período aí. E de novo, se você gostou, compartilha, aperta aí o joinha, dá o legal. Se você achar interessante, você também compartilha com outras pessoas. Lembrando que esse vídeo foi produzido para as aulas de estatística, né? Então, um abraço aí para todos que estejam assistindo esse vídeo. Boa tarde, bom dia e boa noite aí, que eu não sei a hora que você está assistindo. Abração para você, de Gilberto Muniz. Até mais.